o crente, o governo e a política. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, nós não estamos aqui falando de política, nós estamos primeiramente tentando falar dos nossos corações, como deve ser as nossas atitudes, os nossos anseios, diante desse tempo de eleições, tempos decisivos para o nosso país. Mas, acima de tudo, nós queremos levar o povo de Deus a se voltar para a palavra de Deus. Ver o que é que o Senhor nos ensina em relação à sua palavra, quanto à nossa postura diante da política e do governo em si. Nas últimas semanas, nós vimos com o pastor Timóteo, primeiro sermão, ele introduziu sobre as questões das autoridades, como deveria ser o nosso relacionamento e a nossa postura diante das autoridades, tanto políticas como também no geral, né? Falou um pouco sobre a questão de autoridade da igreja, autoridade política, autoridade como policiais, por exemplo. E depois nós vimos na segunda semana um pouco mais concreto, um assunto sobre os impostos, né? Como é que deve ser a relação do crente sobre os impostos. Talvez muitas pessoas saíram com o coração bem trêmulo, mas graças a Deus que nós estamos procurando, e o pastor Timóteo procurou ser bíblico no sentido da palavra, quando se falou sobre os impostos. Não é somente, né, como ele falou, não somente o ato de pagar imposto, mas como é que isso é tratado no nosso coração, né? Como é que essa questão é lidada, como é que nós lidamos com isso no coração, porque pode ser que nós tenhamos raiva, né, muitas vezes, ou chateações, mas aonde que está o nosso coração em relação a essas chateações do governo? Nós, como igreja bíblica, nós defendemos um princípio chamado, que é conhecido da reforma, sola escritura, né, somente a escritura. Nós acreditamos que a palavra de Deus é suficiente para tratar de todos os assuntos e, obviamente, da relação do crente com a política, com o Estado, com o governo, não é diferente. Nós acreditamos que a palavra de Deus tem todas as respostas, inclusive nesse assunto. E, obviamente, como crentes, nós ansiamos por um dia em que nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esses assuntos não serão mais necessários de ser falados, porque nós vamos estar desfrutando diante dele de toda a eternidade. Mas diante do que nós estamos vendo, o período que se avança no nosso país, daqui a 2 semanas nós temos uma eleição, nós queremos preparar a igreja, tanto para lidar com o seu próprio coração, também com o relacionamento com os outros. E nós acreditamos que há princípios e verdades que devemos firmar e focar enquanto vivemos aqui na terra, esse assunto da política e o governo. Hoje nós vamos sair um pouco, digamos assim, de dentro da igreja, né? É muito fácil, eu já falei antes aqui, de a gente viver como crentes dentro da igreja. Mas quando nós falamos de relação do crente com o governo e a política, como é que deve ser a nossa postura lá fora, no mundo, em relação a esse tema? Como é que nós devemos nos portarmos como cristãos, como salvos, diante da sociedade? Qual é que deve ser os nossos anseios quando nós pensamos no assunto de governo e política? O que é que nós devemos fazer para melhorar e o que é que nós devemos fazer para não colocar totalmente a nossa esperança no governo e na política? Nós devemos estar preparados, com os nossos corações prontos para ver o que a palavra de Deus fala e sermos obedientes para darmos um bom testemunho lá fora da palavra de Deus, do que Deus requer de nós como crentes. Hoje nós vamos ver, o nosso assunto que vamos falar hoje é o crente e a responsabilidade civil. Como que deve ser a nossa responsabilidade lá fora como crentes, diante do povo que não é crente, diante do governo, diante da política? Qual é que deve ser a nossa responsabilidade? Nós vamos olhar especificamente hoje 3 passagens da palavra de Deus para nos encorajar. Eu não quero ser muito demorado, mas eu espero que você saia muito encorajado a cada vez mais testemunhar da palavra de Deus e principalmente firmando a sua esperança no lugar correto, que é estar com o nosso Salvador logo mais. Vamos orar e depois nós vamos começar a nossa exposição da noite. Deus, nós queremos agradecer a Ti, primeiramente pela oportunidade, Pai, de sermos testemunha Tua, Pai. Obrigado pela salvação que o Senhor dispõe para o povo, para o ser humano. Nós sabemos que tudo isso é graça do Senhor. O Senhor nos alcançou com a Tua graça. O Senhor nos salvou da ira. Mas nós não devemos estar aqui somente por passagem. Nós temos responsabilidades
Queremos, Deus, ver o que o Senhor nos diz, de como devemos nos portar, Senhor, diante desse tempo que estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar para a Tua palavra e não sermos somente ouvintes, mas praticantes principalmente. Receba a glória, Senhor Deus, de tudo que vai ser feito aqui, que os corações estejam prontos para receber a Tua palavra e frutificarem com aquilo que vão receber. Em nome de Jesus. Amém. É muito fácil, né, irmãos, de nós cobrarmos dos políticos lá fora, né, uma postura deles em relação à sociedade no geral. Muitas vezes nós nos chateamos, ficamos com raiva de algumas coisas que vimos, mas uma das dificuldades maiores que nós temos é de olhar para o nosso próprio coração, né, e principalmente que Deus, ele nos dá algumas responsabilidades e alguns mandamentos que parece que muitas vezes a gente esquece enquanto estamos lidando com os assuntos de tratar com as autoridades lá fora. Então, eu queria destacar hoje 3 pontos para nós, e eu espero que você esteja colocando o seu coração no lugar correto. Não acho que eu estou aqui criticando ou puxando o lado para ninguém, até porque eu praticamente não vou falar de política, tá? Eu vou falar somente da palavra de Deus e dar princípios para você. Se você está vivendo de acordo com o que nós estamos falando aqui hoje à noite, glória a Deus, continue. Mas se tem alguma coisa que você está falhando, espero que a palavra de Deus entre no seu coração e você possa se voltar para ser uma excelente testemunha do nosso Salvador. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos vivendo nessa terra, mas estamos ansiando pelo céu. Eu tenho observado que muitas pessoas às vezes falam de política, eleição como algo redentor, como algo que vai trazer uma mudança para essa terra e algo que parece que vai trazer uma mudança repentina nos corações das pessoas. Mas nós como crentes, obviamente, eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo domingo, quando eu for falar sobre as eleições, mas nós como crentes, nós temos um objetivo maior, muito maior do que somente o ver qual vai ser o próximo presidente, ou se o próximo presidente vai perseguir a igreja, ou se o próximo presidente vai ajudar a igreja. Essa não deve ser a nossa preocupação. Até porque esse não é um papel de um presidente, estar ajudando ou perseguindo a igreja. Se ele fizer isso, deixa ele tratar com Deus. Porém, nós como crentes, nós temos uma responsabilidade maior, e Deus, ele requer de nós que nós venhamos viver nesta terra, mas com uma ansiedade de estar com ele logo, logo na glória. O texto de 1 João, se você puder abrir aí, eu vou colocar aqui também, mas o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele traz algumas exortações para nós aqui. Texto de 1 João 2, os versículos 15 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui é um dos textos, assim, que para mim é um dos textos mais duros para nós lidarmos como crentes. Porque a realidade é que naturalmente nós amamos esse mundo. Nós como seres humanos caídos, naturalmente nós amamos esse mundo. Se você for pensar no homem natural, no homem comum, o que é que ele quer? Ele quer viver as coisas desse mundo. Ele quer ser rico. Ele quer cada vez mais ter mais poder. Ele quer cada vez mais ser mais conhecido. Ele quer cada vez mais ser popular no meio do povo. É isso que o mundo quer, naturalmente. Naturalmente é isso. Mas aqui, João, depois de falar sobre uma exortação, aquela tão conhecida exortação do amar a Deus e aos outros, ele repetir, né? E aí ele diz uma coisa muito interessante. Ele começa dando uma ordem: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Simplesmente ele diz: não é questão de você não vai viver, não é questão que você não vai fazer as suas responsabilidades nesse mundo, mas você tem que lidar com isso aqui. Enquanto você está aqui, você tem que saber que isso aqui é uma coisa que não te pertence, e você não deveria se apegar com isso. Sabe aquela, não sei quem trabalha com finanças, mas muitas vezes você vê lá uma conta recheada,
que você lida com isso, você está trabalhando em empresa, você vê essa conta, eu estou lidando com isso, mas esse dinheiro não é meu. Da mesma coisa, esse mundo ele tem muitas coisas que são atrativas, mas nós temos que colocar isso no lugar correto. Todas as atrações desse mundo, tudo que há aqui, eu tenho que botar uma coisa na minha cabeça, isso aqui não é meu. Existe um mundo muito maior e melhor que me espera futuramente, que é a eternidade com o Senhor. Então João ele começa dizendo aqui primeiro, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Isso também a gente não vai partir para aquele outro lado do monarquicismo, né? Olha, o mundo não presta para nada, nós temos que ir se esconder lá no meio do monastério e deixar esse mundo aí se deteriorar. Não é isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo ponto. Mas aqui o que nós temos que entender melhor, e isso aqui, irmãos, é uma coisa que eu não posso dizer assim, o Bruno não ama o mundo. Eu não posso dizer. Porque o amor ele está intrínseco ao meu coração. Você pode ser uma pessoa que é muito piedosa, você pode ser uma pessoa que dá um excelente testemunho, mas ainda assim está fazendo isso com motivação errada. Querendo fazer isso para receber elogio. Você está amando o mundo. Mas o que João está dizendo aqui é que você não deve colocar o seu amor e a sua confiança, a sua segurança nas coisas desse mundo. E ele continua. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é uma coisa que é automática. Se você vive ansiando, querendo somente desfrutar das coisas desse mundo, automaticamente você pode dizer que o amor do Pai não está em você. É o que João está dizendo aqui. Não tem como eu amar duas coisas. Amar as coisas desse mundo, estar colocando a minha confiança nas coisas desse mundo e ao mesmo tempo desejando as coisas de Deus. Jesus falou sobre isso, né, que nós não deveríamos amar dois senhores. Não tem como amar a Deus e amar a Mamon, né, o Deus do dinheiro. Ele usa esse exemplo. Não tem como, porque eu vou devotar um e deixar o outro de lado e vice-versa. O nosso amor inteiro, ele tem que estar dedicado ao Senhor. E aí o João ele vai colocar três coisas aqui muito interessantes. Ele coloca exemplos de coisas que talvez todos nós vamos lutar de alguma maneira. João ele nos diz que nós não devemos amar três coisas, que na realidade são três categorias, né? Primeiro ele diz assim, versículo 16, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Desejo, ou as concupiscências, e como vai dizer em algumas versões, da carne. O pecado, ele deturpou todo o desejo ou toda a mente do ser humano. Todos os desejos, tudo que o ser humano deseja, naturalmente, sem uma intervenção divina, é pecaminoso. Se nós não tivermos Deus guiando a nossa vida, tudo que nós vamos desejar e fazer vai ser pecaminoso. Lembra do que Isaías diz lá no capítulo 1, que até as nossas obras de justiça, né, diante de Deus são como trapos de imundícia, se caso nós não estivermos fazendo isso com motivação correta para agradar a Deus. E João ele começa dizendo, os desejos da carne, o pecado que deturpou todo o ser humano, cada vez mais os seres humanos estão confusos, cada vez mais os seres humanos estão querendo desejar aquilo que lhe agrada e não aquilo que agrada a Deus. Qual é o lema de hoje? Você vai ver isso aí muito claro. Se te faz feliz, está de boa. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Se te faz feliz, você pode, naturalmente, ter relação sexual com quem você quiser. Você pode namorar do jeito que você quiser. Homem com homem, mulher com mulher, e tudo está feliz. É interessante que se a gente for olhar também, né, quando Hitler estava matando os judeus, ele estava feliz. Isso é válido? É só felicidade que vale? Quando tem aqueles homens que estão torturando pessoas como criminosos, eles dizem que estão felizes com isso. Isso é válido também? Felicidade só é válido para algumas coisas? A felicidade é colocada como um Deus. Os desejos, os sentimentos é o que vale. E não aquilo que Deus está dizendo. Os desejos do ser humano, eles foram totalmente afetados e deturpados. Por isso que João está dizendo, não amem os desejos da carne. Os desejos da carne, aí ele continua. A concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos, é os vislumbres que você vê aqui, coisas belas. Você vive desejando, eu queria ser mais bonito, eu queria ser mais rico, eu queria ter uma casa desse tipo, eu queria que o meu carro fosse esse, eu queria morar em tal lugar, isso e aquilo outro.
Isso em si não é um desejo ruim. Mas quando isso domina o seu coração, é isso aqui que você está fazendo. Vivendo em função dos desejos dos olhos. Vivendo o tempo inteiro querendo ver uma coisa melhor e procurando uma coisa melhor. Isso às vezes você nem percebe. Parece uma coisa boa. Eu estou olhando aqui uma casa para ver se eu consigo comprar uma casa melhor. Mas isso está dominando o seu coração? Queria trocar o meu carro, queria um carro melhor, porque aquele carro é do irmão ou da pessoa que eu vi é muito mais legal. Ah, não, eu queria uma roupa desse jeito ou viver dessa forma. A concupiscência dos olhos. Você está o tempo inteiro desejando aquilo que esse mundo deseja. Olhando o tempo inteiro, deixando seu coração ser alimentado pelas coisas que os olhos veem. E aí, a consequência disso é a soberba da vida. A soberba da vida é você simplesmente estar vivendo da maneira com que esse mundo oferece para você viver e você está achando isso maravilhoso. É isso mesmo, é bom demais. É bom demais desfrutar das coisas desse mundo. Soberbo, você acha que não precisa da ajuda de ninguém. Você não precisa mais ir, você já sabe demais, você já sabe tudo que precisa e você não precisa da ajuda de ninguém. Está vivendo do jeito que quer, a soberba da vida. Isso nos faz lembrar um certo evento da história, não é? Quem lembra dessas 3 coisas que aconteceu na história? Alguém lembra? Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Aonde? A queda. Eva desejou o fruto, viu que era agradável aos olhos, viu que era bom e ela sabia que aquilo ali ia dar conhecimento. Olha as 3 coisas juntas. Era proveitoso para dar conhecimento, era gostoso, ou seja, desejo, e era agradável aos olhos. A queda. E depois disso tudo desandou. Então João começa dizendo aqui, irmãos, não amem esse mundo. Então uma coisa que eu quero começar nessa noite, que você entenda é, coloque os seus desejos e seus anseios no lugar correto. Coloque a sua mente no lugar correto. Não ache que o que acontecer nessa história do mundo vai mudar o rumo da história de Deus. Deus está tomando totalmente o controle do que está acontecendo. Não, nada, nenhum evento que Deus perdeu o controle, nenhum. Então nós, como crentes, primeiro de tudo que nós devemos viver nesse mundo nós estamos vivendo aqui na terra, mas nós estamos ansiando pelo céu. Esse mundo aqui é um mundo passageiro, nós não amamos esse mundo. Nós vamos cuidar do que Deus mandou nós cuidarmos aqui, mas nós não vamos amar, nós não vamos nos apegar a esse mundo. Esse mundo não é o nosso lugar. João Calvino falou uma coisa muito interessante comentando esse texto, ele diz assim, a verdadeira felicidade que Deus oferece aos seus filhos é a vida eterna. Portanto, constitui-nos algo vergonhoso quando nos deixamos emaranhar por este mundo, a qual com todos os seus benefícios tão depressa se desvanece. É vergonhoso, Calvino está dizendo aqui, quando nós olhamos e sabemos que tudo isso aqui é passageiro, e ainda assim nós ficamos maravilhados com isso. E é justamente o que o apóstolo João aqui, ele nos diz, não amem o mundo. E aí quando nós vemos o versículo 17, é justamente o motivo que João diz. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O simples motivo é esse, nós não devemos amar esse mundo, porque esse mundo é passageiro. É passageiro. Nós, como crentes no Senhor Jesus, se você colocou sua confiança no Senhor Jesus, não ache que vai ter uma remissão nesse mundo por algo que você vai fazer. Mas nós temos uma esperança maior de estarmos com o nosso Salvador logo, logo. E aí nós vamos agora para o segundo ponto. Beleza, pastor, interessante aí, eu sei que eu devo viver com nesse mundo, mas ansiando a eternidade. Mas e aí, eu vou viver como nesse mundo? Eu vou viver somente aqui, esperando para morrer logo qualquer hora, não vou fazer nada? Não. Jesus nos dá também o direcionamento de como nós devemos viver enquanto estamos aqui. Até o dia que Ele vier nos buscar, nós vamos estar nesse mundo. Nós vamos estar vivendo aqui. Mas nós temos responsabilidades enquanto estamos vivendo. Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, texto tão conhecido lá, de Sal e Luz.
Tem algumas coisas interessantes para nós vermos aqui. Mateus 5, os versículos 13 ao 16. Vou deixar na tela, mas eu quero ler aqui. A palavra de Deus diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode colocar uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Ok, então quando nós vamos olhar como que deve ser a nossa postura diante desse mundo, nós estamos vivendo aqui, nós temos responsabilidades, por isso nós estamos falando de responsabilidade civil. Como é que deve ser a nossa responsabilidade diante dos homens? Diante do que nós estamos vivendo, diante da sociedade a qual Deus nos colocou. O nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, Deus nos colocou aqui, existem leis, existem governantes, nós precisamos ter responsabilidade diante deles. Deus nos deu trabalho, estudos, nós temos oportunidades de testemunhar do nome do Senhor também nesse mundo. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, que é interessante nesse texto, é que o texto ele diz assim: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Muitas vezes nós olhamos esse texto e nós logo inferimos o quê? Ó, tá vendo? Jesus mandou você ser sal da terra e luz do mundo. Mas o texto não está dizendo que Jesus mandou. Não é uma ordem aqui, não é um imperativo. O texto não está, Jesus não está falando assim, seja sal do mundo, seja sal da terra, seja luz do mundo. Jesus não está dizendo isso. Aqui, o que nós estamos vendo é um indicativo, é um fato atestado. Jesus está dizendo, vocês são. Se você é um crente, se você colocou a sua confiança em Jesus, se você colocou a sua confiança na obra redentora do que Jesus fez na cruz, se você diz que é salvo, colocou sua confiança nele, então você é automaticamente sal da terra. Você é a luz do mundo. Não é algo que é uma opção, é um fato. Jesus está dizendo aqui então, você é sal da terra, você é luz do mundo. Jesus está testando algo que é inseparável ao discípulo. Ele não pode ser alguém que é sal da terra e ao mesmo tempo dar um mau testemunho. Não pode ser alguém que é a luz do mundo e ao mesmo tempo viver dando testemunho. Duas coisas podem acontecer aí. Ou a pessoa não é crente e acha que está dando mau testemunho, ou ela é um filho de Deus que está dando mau testemunho mesmo. E precisa de ajuda, precisa ser exortada a se arrepender. Mas o fato comum é que os filhos de Deus, eles vivam como sal da terra e como luz do mundo. Ora, podemos fazer uma inferência aqui também, é interessante, quando nós olhamos. Se nós precisamos ser sal da terra, automaticamente o mundo está o quê? Podre, destruindo, está se destruindo. Nós precisamos do sal, pelo menos para manter, para pelo menos que esse mundo não se autodestrua. Imagina viver nesse mundo sem Deus. Imagina esse mundo sem a igreja do Senhor aqui. Já tinha se destruído. Já tinha se acabado. Imagina assim, a ação de Deus. Por mais que nós vejamos toda a desgraça nesse mundo, ainda assim, Deus nos colocou para sermos sal da terra e luz desse mundo. Primeiro, o mundo está indo aí cada vez mais se tornando, digamos assim, autodestrutivo, podre. Imagina uma carne que está aí esquecida em um lugar, é como se fosse o mundo. Mas, apesar de todos os pecados, existe alguém ali que está pelo menos tentando manter com que aquela carne não apodreça logo. E o Senhor Jesus colocou a igreja dele, eu e você, nesse mundo, para que nós fizéssemos uma diferença enquanto estamos aqui. É diferente de eu amar o mundo e as coisas dele, e é diferente também de eu viver no mundo e não fazer nada. São coisas diferentes. Uma coisa não atrapalha a outra. Eu posso muito bem viver nesse mundo, não amar as coisas desse mundo, e ao mesmo tempo ser um crente que dá um excelente testemunho, que ganhe vidas para Jesus com testemunho.
que as pessoas possam olhar e ver que existe algo diferente na minha e na sua vida. Todas as pessoas que não são crentes deveriam olhar e ver em você alguma coisa diferente. Se o mundo está olhando para você e vendo um parceiro, você precisa estar preocupado. Eu estava conversando com um irmão essa semana, e o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou muito preocupado no meu trabalho, porque lá no meu trabalho todas as pessoas são praticamente que odeiam aquilo que é moral, muitos homens adúlteros, muitas mulheres que não se dão respeito, homossexuais, e eles estão me perseguindo. Eu disse assim: tu está esperando o quê, macho? Tu estava esperando que eles vão gostar de ti? Como? Tu tem que achar bom isso aí. Foi o que Jesus disse. Jesus disse que quando você fosse perseguido, não é porque você não está sendo perseguido porque você está brigando com eles. Está brigando? Não, estou não. Você não está sendo perseguido porque você está falando algo que eles não gostam. Não, é por causa de Jesus. Tu é bem-aventurado, meu irmão. Foi Jesus que disse isso. Nós não podemos esperar viver nesse mundo como crentes e o mundo nos amar. Ao mesmo tempo, nós deveríamos fazer com que o mundo olhasse para nós. E quando olhasse para nós, visse alguma coisa diferente. Se o mundo está olhando para você e para mim, e não está vendo alguma coisa diferente, não é o mundo que está errado, é nós. O mundo já está perdido. Nós estamos aqui fazendo o máximo possível para alcançar os eleitos de Deus, que Ele vai alcançar através da igreja, através da pregação da palavra. Casal aqui de missionários, pastor Ricardo e Rita, estão indo agora para outro lado, pregar o evangelho. Olha o relatório, olha quantas vidas perdidas, amando o materialismo, amando esse mundo, pessoas que se escondem em si mesmas, egoístas, e eles estão indo lá para ser sal da terra e luz do mundo em outro país, Portugal. É o chamado deles para isso. Nem todo mundo vai para Portugal, né, pastor? Mas Deus nos chamou às vezes para trabalhar no lugar que Deus nos colocou lá, e você tem que ser testemunha dele. E ainda de quebra, abençoa o pastor para ir para Portugal. Olha só, coisa boa. Trabalha, dá testemunho de Deus, ganha o seu sustento, ainda sustenta o pastor para ir, e a família para ir para Portugal. Nós não podemos, irmãos, esperar viver nesse mundo e o mundo amar a nós. Mas nós, como crentes, devemos saber que é um fato atestado. Você é sal da terra e você é a luz do mundo. E Jesus, ele diz aqui algo interessante, continuando. No versículo 15, ele diz assim, ó: não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. E aí no versículo 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O testemunho que nós damos aqui, veja como isso é interessante. Não é para que eu olhe para o Mateus e diga assim: rapaz, tu é crente, viu, mano? Glorifique a quem? O Pai de vocês que está no céu. Nós podemos olhar também o texto que Paulo fala aos romanos, ele diz assim: olha, os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês. Jesus aqui ele está dizendo, quando vocês dão um bom testemunho e vocês fazem o que Deus requer de vocês, Deus vai ser glorificado por causa do testemunho de vocês. A glória é dada a Ele corretamente por aquilo que vocês fazem. Então aqui nós vemos que não precisa uma coisa cancelar a outra. Eu posso muito bem não amar esse mundo, mas eu posso perfeitamente ser testemunha, sal da terra e luz desse mundo e ainda glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Primeiro, eu não amo esse mundo, eu vivo aqui ansiando o tempo inteiro que está com Deus, ou que Ele volte, que Ele venha buscar a sua igreja, ou enquanto eu não estou fazendo, enquanto Ele não vem me buscar, enquanto eu não parto para estar com o Senhor, ou Ele não vem buscar a sua igreja, enquanto isso, eu vou dar bom testemunho dele aqui. Eu vou fazer a minha parte de ser sal da terra. Não é um mandato, é um fato, eu tenho que ser. Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. E isso não quer dizer que nós temos que estar em destaque em tudo, né? Mas isso quer dizer que quando se tratar de boas obras no sentido correto, nós vamos ser os primeiros a estar lá em destaque. E as pessoas vão olhar e vão dizer, tem alguma coisa diferente nesse daí. Existe alguma coisa diferente.
Você sabe, talvez vários de vocês já passaram por esse tipo de experiência, mas as pessoas, quando elas estão em momentos de dificuldades, ela nunca procura quem está em dificuldade junto com ela. Você que é crente, trabalha, quantas pessoas já lhe procuraram muitas vezes dizendo assim, ei, eu preciso de ajuda. Porque elas sabem que o mundo não tem ajuda. Quando você dá um bom testemunho, a pessoa vai chegar lá e dizer assim, Roberto, eu sei que você pode me ajudar. Porque existe algo diferente na sua vida. Você passa por dificuldade igual a ela? Passa. Você sofre a mesma coisa desse mundo que ela? Sofre. Mas a sua reação é diferente. E é aí que as pessoas veem. Eu não vou buscar alguém que age igual a mim. Eu vou buscar alguém que age diferente de mim. E Jesus está dizendo isso. Eu preciso ser sal da terra, eu preciso ser luz do mundo, para que aqueles que vejam a diferença em mim glorifiquem a Ele. Essa é a nossa responsabilidade quando estamos vivendo aqui. E aí nós vamos agora para o próximo ponto aqui, que é enquanto nós estamos aqui, nós vivemos glorificando o eterno em uma geração líquida. O que eu quero dizer por geração líquida? Uma geração que ela está se desfazendo, uma geração sem princípios, uma geração que não ama mais o que é eterno, uma geração que não ama mais aquilo que é duradouro, amante dos prazeres, amante das coisas fáceis. Essa é a nossa geração. Quero coisa rápida, fast food, comida rápida. É isso que eu quero. Como é que nós glorificamos e testemunhamos do eterno numa geração dessa? Como é que nós, como filhos de Deus, podemos dar um testemunho nessa geração? Tito, o texto, nós expomos esse texto, especificamente o pastor Timóteo expôs essa parte. Tito capítulo 2, quando Tito vai trazer algumas aplicações mais práticas, esse trecho que é muito interessante, Tito 11 até o 15, eu coloquei aí só do 11 até o 13, mas eu queria ler do 11 até o 15 com vocês. O trecho de Tito 2 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas também, exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Paulo aqui, depois que ele mostra quais deveriam ser as características dos pastores, como nós vimos, né? Mais na frente também, a diferença dos falsos mestres, que ele coloca aí no capítulo 1, depois ele traz algumas instruções mais práticas para os crentes, e chega aqui no final, a gente vê essa ordem de Paulo. A ordem de Paulo aqui é mostrar para Tito que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos. Todos os homens, todos vão ser salvos? Não. Já todo tipo de pessoa vai ser salvo de alguma maneira. Deus não vai salvar todo mundo, isso é óbvio, que nós não somos universalistas. Porém, nós precisamos testemunhar para todos os tipos de pessoas, todos, sejam autoridades, sejam aqueles que estão sob a nossa supervisão, aqueles que são nossos iguais no trabalho, seja na vizinhança, nós devemos testemunhar a todos. Todos devem ser alvos da graça de Deus. Nós não temos apenas um alvo de pessoas, apenas um tipo de pessoa. Nós não devemos apenas evangelizar uma classe de pessoas, mas a todos. Todos são alvo da graça de Deus. E aí Paulo ele diz assim, que essa graça que vem sobre o homem e salva ele, ela nos educa para que, renegadas as piedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. E aí é o que eu estou dizendo aqui. Glorificando ao eterno em uma geração líquida. No momento em que a graça de Deus alcançou a mim, alcançou você, Deus capacita você para testemunhar dele nessa geração passageira. Você jovem, adolescente, você é totalmente possível de testemunhar de Deus lá na sua escola, na sua faculdade. Aquela ideia de que é muito difícil,
É muito difícil. É difícil não, é você que não quer fazer a vontade de Deus. Mas se você decide fazer aquilo que Deus diz para fazer, obviamente que a palavra de Deus está dizendo aqui, a graça de Deus educa para que você viva justa, sensata, justa e piedosamente. Nós deveríamos viver uma vida de testemunho porque a graça de Deus nos alcançou. Não é porque eu posso, não é porque eu quero. É porque a graça de Deus, no momento que ela transforma o homem, ela capacita ele também para viver da maneira que Deus quer. Então, quando nós olhamos para esse mundo, essa geração que está se deteriorando cada vez mais, uma geração de homens que não sabem viver como homens, uma geração de homens que não sabem tratar mulheres bem, uma geração de mulheres que não sabem se valorizar como mulheres, uma geração de pais que não estão nem aí para a criação dos seus filhos. Quando nós olhamos para essa geração, nós como igreja, nós temos a obrigação de agir diferente. Nós deveríamos ser os melhores pais na criação dos nossos filhos. Nós deveríamos ser os melhores maridos e esposas no tratamento da nossa esposa. Deveríamos educar esses meninos que estão crescendo a serem homens. Homens, não homens que sejam grosso com mulheres, mas homens viril, que saibam tomar atitude, tomar a frente das decisões. Homens que dê prioridade para mulheres e mais velhos. Nós precisamos criar esse tipo de homens. Mulheres que se valorizem, saibam que o seu corpo não é para qualquer um estar passando a mão. Nós precisamos fazer isso, glorificar a Deus lá fora, e aí é onde as pessoas vão ver a diferença em nós. Não adianta eu estar cobrando para político que está apoiando ideologia de gênero. Não adianta eu estar nem aí para político que quer apoiar casamento homossexual, enquanto eu não estou fazendo meu papel dentro de casa. O que adianta? Eu estou preocupado, eu vou para a rede social lá, levantar hashtag contra político desse tipo, mas eu não estou fazendo meu papel de marido e nem de pai dentro de casa. O que adianta? Antes de tudo, nós, como filhos de Deus, capacitados, a maioria desses políticos não são crentes. Diria que 90% deles não são crentes. Até aqueles que dizem que são crentes não são, muitos deles. Não estou julgando salvação de ninguém, estou dizendo por testemunho. Obviamente que pode ter muitos irmãos em Cristo nosso lá dentro. Mas nós não deveríamos estar colocando uma responsabilidade sobre eles que não é deles. Você ser um bom marido, você ser um marido que glorifica a Deus, uma esposa que glorifica a Deus, não vai depender do que político vai aprovar ou não. É Deus quem está dizendo aqui, no momento em que a graça de Deus alcançou você jovem, você adulto, você mulher, homem, no momento em que a graça de Deus alcançou você, você está capacitado a viver de maneira sensata, justa e piedosamente. Por que nós vivemos desse jeito? E aí nós vemos a resposta no versículo 13. Nós vivemos desse jeito porque nós aguardamos um mundo maior do que esse. Ele diz, enquanto nós estamos vivendo dessa maneira, sensata, justa e piedosamente, nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você vive de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque Ele fez o trabalho completo, é a continuação do versículo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí, Paulo termina dizendo para Tito, ensine essas coisas também, exorte, repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Jesus fez o trabalho completo para que nós vivêssemos nesse mundo dando um bom testemunho e ao mesmo tempo esperando aquele mundo vindouro, aonde desfrutaremos de toda a eternidade com Ele. As coisas desse mundo vão passar, meus irmãos. Então nós, como cidadãos do céu, mas que estamos vivendo nessa terra, nós devemos sim dar um bom testemunho. Se você quer ser um político, seja o melhor político que você pode. Se você quer ser um advogado, você quer ser um juiz, você quer ser alguém que seja influente na sociedade, seja. Mas saiba que nada disso define quem você é. O que define quem você é o que Jesus fez. O que define quem nós somos é o que Jesus fez. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, como você pode ser a pessoa mais pobre do mundo. Diante de Deus, tanto um quanto o outro tem o mesmo valor. Por isso que não existe desculpa para eu dizer assim, eu sou pobre demais, a sociedade é opressora, então eu tenho que buscar a minha redenção na política. Ao mesmo tempo, não. Eu sou rico, mas tenho que produzir mais. Eu tenho que cada vez mais produzir porque o dinheiro está no acúmulo de riqueza.
Isso aí é tolice. Vai passar. Você pode ser um excelente empregado, como você também pode ser um excelente patrão. Se Deus quiser, você pode ser até o presidente da República, mas isso não define quem você é. O que define quem você é o testemunho que você dá enquanto você vive como filho de Deus nessa terra. Então, aqui vai uma exortação para nós. Vamos parar mais de cobrar dos políticos sem nós fazermos o nosso papel primeiro. Por que nós não temos dificuldade tanto para exercer o papel que Deus requer de nós e temos uma facilidade tão grande para cobrar? E a corda bate em mim também, tá? Aqui não é só em vocês não, tá bom? Não pense que eu estou falando só de vocês não, isso aí serve para mim também. É muito fácil a gente cobrar, mas eu ser o melhor marido, eu ser o melhor pai, eu ser o melhor amigo, eu ser o melhor vizinho, que está ali mais ajudando do que reclamando. O que eu posso fazer para melhorar mais a minha vizinhança, em vez de reclamar que o cachorro está lá fazendo necessidade e sujando a minha calçada? Não é muito fácil reclamar disso? Mas por que eu não vou desenvolver um relacionamento com o meu vizinho e mostrar para ele que eu posso ser diferente para ele? É mais fácil cobrar. Mas eu preciso lembrar as 3 coisas que eu falei aqui. Eu vivo nesse mundo, ansiando o mundo vindouro. Ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho a responsabilidade de testemunhar do nome de Deus enquanto eu estou aqui, seja no seu trabalho, qualquer que seja o seu trabalho, qualquer que seja, você tem a oportunidade de glorificar o nome de Deus. E ao mesmo tempo, você vive nesse mundo passageiro, líquido, que está se desmanchando aí cada vez mais em princípios ante Deus. Você vive nesse mundo glorificando ao eterno Deus, porque Deus capacitou você para viver e fazer a vontade dele. Eu quero concluir com algumas aplicações. Aí está o trecho maior que nós deveríamos viver, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu tenho algumas aplicações para nós. A primeira coisa que eu queria que você atentasse é para que você tenha cuidado com o que você espera desse mundo. Isso não quer dizer que você não possa ser alguém bem-sucedido nesse mundo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu acho que vocês estão entendendo. Seja o melhor trabalhador nesse mundo, irmãos. Seja o melhor estudante desse mundo. Seja o melhor filho, a melhor filha nesse mundo. Mas não espere desse mundo aquilo que ele não vai lhe dar. Não espere. Esse mundo não vai lhe dar aquilo que você só encontra em Deus. Segunda coisa é, lembre-se sempre qual é o seu propósito de estar aqui. O seu propósito de estar aqui não é para trazer redenção a esse mundo. O seu propósito de estar aqui é glorificar e exaltar o nome do Senhor. E dar bom testemunho para que os outros glorifiquem ao nome dele também. Esse é o seu propósito maior. Nunca coloque a sua esperança no aqui e agora. A minha esperança está no que vai acontecer. Se acontecer isso, se fulano de tal ganhar, rapaz, acabou. Não, se fulano ganhar, é porque nós vamos aí para frente. Não coloque sua esperança no aqui e agora. Ao mesmo tempo, não perca a oportunidade de testemunhar do Senhor aqui e agora. Isso são 2 coisas que não precisam dar separado, irmãos. Não precisa. Você colocar a sua esperança aqui, mas também você não precisa colocar a sua esperança aqui, mas também você pode dar um excelente testemunho aqui e agora. E por último, batalhe para fazer o que é correto, mas sempre dependa do Senhor. Não ache que é o que você vai fazer. Se você for um político, se você for alguém que coloque as leis do nosso país, faça o melhor possível. Faça o melhor, mas saiba que tudo isso depende do Senhor. Não é o que você faz, não é a posição que você ocupa, não é o lugar que você está que vai fazer a diferença. Mas é em quem você confia. É em quem você está colocando a sua confiança que faz a diferença. Meu desejo para vocês aqui, enquanto nós vivemos nesse mundo, que vocês possam ser os melhores crentes. Não o melhor crente para dizer assim, eu sou melhor do que a Andréa, né? Não é isso. Mas é os melhores crentes possíveis para trazer glória para o nome de Deus. Eu vou batalhar para dentro de casa eu ser o melhor pai possível. Ainda que o meu filho não mereça. Mas isso não depende dele, é porque Deus mandou. Eu vou batalhar para ser o melhor esposo possível.
Ainda que a minha esposa não mereça, minha esposa merece muito, viu? Estou só dando um exemplo. Mas eu vou ser melhor esposo porque Deus mandou que eu fosse. Você vai ser a melhor esposa porque Deus mandou que você fosse. Não é porque o seu marido é bom ou se o seu marido não prestar, você ainda tem que ser a melhor esposa, porque Deus mandou. Para glorificar o nome dele, para que ele veja as obras do Senhor na sua vida. Seja o melhor estudante, seja o melhor trabalhador, seja o melhor patrão que você puder, seja o melhor chefe, e que as pessoas possam ver o nome do Senhor ser glorificado na vida de vocês. Eles podem até olhar e perder todas as esperanças nos políticos, nos outros líderes, mas quando eles olharem para vocês como crentes, eles vão ver que existe algo diferente. E se você, por acaso, está aqui, isso não é realidade na sua vida, você está dizendo assim, pastor, eu não entendo, eu não sou crente. Isso não é uma realidade para mim, eu não sei como aplicar isso na minha vida prática. Coloque a sua confiança primeiramente em Jesus. Como nós vimos aqui no texto de Tito, é somente por meio da graça dele que nós somos capacitados a viver como ele quer. Você pode ser uma pessoa que faça excelentes obras nesse mundo, mas se as suas obras não estão sendo motivadas pela salvação do Senhor Jesus, você está indo para o inferno. Porém, se você colocar a sua confiança no Senhor Jesus, ele vai te capacitar a você viver de uma maneira sensata, justa e piedosamente nesse mundo, para que você possa glorificar o nome dele, ser um filho dele, viver com esperança na eternidade. E no momento em que você partir, ou no momento em que ele voltar para buscar a sua igreja, você vai estar lá glorificando ao Senhor, porque você viveu de uma maneira que colocou sua confiança nele e deu um bom testemunho enquanto estava vivendo aqui. A eternidade para você não vai ser uma surpresa, né? Você não vai chegar no inferno de surpresa e nem vai chegar no céu de surpresa. Você vai saber que aquilo que Jesus falou é verdade. Tanto para aqueles que não colocaram sua confiança nele, quanto para aqueles que confiaram sua salvação nele. Essa noite de salvação também, se você não entende sobre o Senhor Jesus, nos procura ao final desse tempo aqui. Nós queremos falar mais para você, como que você pode colocar sua confiança no Senhor Jesus. Pela fé, por meio da graça de Deus, você pode ser salvo nessa noite. Se você entendeu e se está fazendo sentido para você, não deixe para amanhã. Se volte para o Senhor, se dobre diante dele e viva para a glória dele. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Nos ajude, enquanto estamos vivendo nesse mundo, para glorificar o Teu nome, fazermos nosso papel de cidadãos da terra, mas vivendo e ansiando a nossa cidadania no céu com o Senhor. Assim como a Tua palavra diz lá em Hebreus, capítulo 11, que aqueles nossos irmãos viviam nesse mundo, mas eles ansiavam uma cidade maior, uma cidade eterna, uma cidade celestial. Que nós possamos, Senhor Deus, assim como esses irmãos também, ansiar a nossa cidade eterna, onde o governante é perfeito, que é o Senhor, e onde possamos desfrutar eternamente das bênçãos que o Senhor promete na Tua palavra. Te peço, Senhor Deus, pelas pessoas que estão aqui, que ainda não Te conhecem, que não colocaram a sua confiança no Senhor, que hoje seja noite de salvação. Que o Senhor dobre, meu Deus, essas pessoas nessa noite. Quebre os corações delas para se voltarem para Ti. Em nome de Jesus. Amém.